Começamos agora o quarto vídeo de uma série de 7 vídeos sobre análise de frequência de dados hidrológicos. Este vídeo é sobre estatística descritiva para hidrologia, basicamente uma revisão de conceitos e fórmulas que vocês já viram em disciplinas anteriores dentro do curso de engenharia. Relembraremos, portanto, conceitos sobre média, desvio padrão, mediana, quantis, coeficiente de assimetria, coeficiente de variação e outros. A média corresponde à soma de todos os indivíduos da população dividido pelo número de indivíduos nela existente. No Excel, esta é a fórmula para cálculo da média. Vemos aqui um exemplo de média mensal de vazões no rio Cuiabá, em Cuiabá. Observa-se, portanto, que os meses onde há maior volume de cheia estão entre janeiro, fevereiro e março. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. São elementos que indicam a variabilidade em torno da média. Apenas informar a média nos dá uma ideia de valor, mas não significa muito. Por exemplo, uma população de 2 pessoas, uma com 49 anos, outra com 51, a média é 50. Se tivermos uma outra população também com 2 pessoas, uma com 1 ano, outra com 99, a média também será 50. Porém, são populações bastante diferentes. O desvio padrão vai nos dar uma ideia dessa dispersão em torno da média. O desvio padrão é calculado com esta fórmula no Excel. A mediana é um outro valor que nos dá uma ideia de centralidade, assim como a média. A mediana corresponde àquele valor que é superado em 50% dos pontos da amostra ou da população. Ele nem sempre é igual à média. Ele normalmente é próximo da média, mas não necessariamente igual à média. A mediana pode ser calculada no Excel conforme a equação ao lado. O percentil é uma outra forma de descrever a população. Por exemplo, o percentil 90 corresponde ao valor que é superado em 90% dos pontos da amostra. O percentil 10 corresponde ao percentil que é superado em 10% da amostra. O percentil 50 corresponde àquele percentil que é igualado, superado em 50% da amostra. Esse percentil 50 corresponderia, portanto, à mediana. Dessa forma, nós temos a possibilidade de representar a população. Temos também os quantis. O primeiro quantil, percentil 25. O segundo quantil ou mediana, percentil 50. O terceiro quantil, percentil 75. O coeficiente de variação é a relação entre o desvio padrão e a média. É uma forma que nós temos de medir a variabilidade dos valores em torno da média em relação à própria média. O coeficiente de assimetria caracteriza o quanto uma amostra de dados é assimétrica em relação à média. Ela vai ser simétrica se, ao construir uma distribuição dos dados, nós vamos ver que ela é igual tanto para valores abaixo da média quanto para valores acima da média. Ela é calculada conforme essa equação e se o G for positivo, chamamos de assimetria positiva. Se o G for negativo, chamamos de assimetria negativa. Aqui podemos ver, por exemplo, coeficiente de assimetria nulo significa uma distribuição simétrica. Nós temos aqui um histograma, no primeiro exemplo, que representa uma distribuição simétrica. Uma assimetria positiva, G maior que zero, corresponde normalmente a distribuições, por exemplo, em hidrologia, de valores máximos, precipitação máxima, níveis máximos. Já uma assimetria negativa trabalha com valores de mínimos em hidrologia. Vazões mínimas, por exemplo, têm uma assimetria negativa. E como podemos construir um histograma de frequência? Bom, se nós tivermos uma série de dados, aqui no caso temos dados de altura de pessoas de diversos grupos, esses dados podem ser utilizados, então, para construir um histograma de frequência. Podemos dividir os dados em intervalos, aqui no caso foram divididos em intervalos de 5 centímetros, e contar em cada intervalo quantos membros da população são observados. Então nós vemos, não tem ninguém com menos de 1,5 m, entre 1,5 m e 1,55 m tem 3, entre, digamos, 1,70 m ou 1,75 m é o grupo maior, tem 134, e assim por diante, e se constrói o gráfico que vocês veem ao lado.
Esse gráfico também poderia ser construído colocando todos os pontos ordenados e simplesmente calculando a frequência com que cada ponto foi igualado ou ultrapassado. A partir da contagem que foi feita para a determinação do histograma, ou seja, a frequência de cada grupo, nós também podemos estimar a frequência acumulada, ou seja, a contagem acumulada. Se nós pegarmos um elemento, por exemplo, de 1,65 m a 1,70 m, nesse intervalo foram contados 120 elementos. Mas a contagem acumulada é 176. Significa que há 176 pessoas com altura de até 1,70 m. Teríamos 310 pessoas com altura de até 1,75 m e 445 pessoas com altura de até 2,05 m, que é o total. Essa frequência acumulada também pode ser expressa em frequência relativa. Quanto por cento da população é maior do que uma determinada altura? Então, naquele caso que nós tínhamos 310 pessoas até 1,75 m, isso corresponde a 70% da população. Esse valor, então, de acumulada relativa, frequência acumulada relativa, corresponde justamente à probabilidade de não excedência. Então, se 1,70 m, 1,75 m, 70% da população era menor ou igual a ela, significa que a probabilidade de uma pessoa ser menor do que 1,75 m nessa população é de 70%. Aqui temos, então, a mesma distribuição aí apresentada, sob a forma de uma distribuição de frequência acumulada no gráfico da direita. Encerramos com isso este vídeo. Os conceitos todos já eram de conhecimento, mas sempre é importante relembrar, porque serão de importância para aplicação nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos nós trabalharemos com distribuições de frequência. Distribuição empírica, no vídeo 5, distribuição normal, no vídeo 6, e distribuições de extremos, no vídeo 7.